O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom. Um programa que, como todos os outros que integram aqui a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do nosso canal no YouTube e também a qualquer hora, em qualquer lugar, através do aplicativo de celular. A gente começa todo o programa dizendo sempre o quanto ele é especial, falando do convidado, mas hoje eu diria até que é um pouco mais do que isso. É um programa que eu tenho certeza que para muita gente em casa vai ser emocionante, porque eu estou tendo hoje o privilégio, a honra de receber uma das maiores educadoras que Nova Friburgo já teve. É uma pessoa que tem dedicado sua vida à educação, isso para mim é realmente emocionante, que é a professora Anete. Anete é da Aliança Francesa, que dispensa apresentações, que está vindo aqui, ela sempre está avessa a falar da própria história, a aparecer, mas a Aliança Francesa completa 40 anos em Nova Friburgo nesse ano, de 2018, por acaso no mesmo ano que eu nasci, a Aliança veio a Friburgo, em 78, e para mim é uma honra, um privilégio enorme ter aqui a professora Anete. Anete, obrigado por ter vindo, obrigado por tudo que você tem feito por Friburgo esses anos todos. Minha reverência, a reverência minha e de todos que estão em casa. Obrigada. Eu queria, Anete, que você... Muitas pessoas te conhecem, obviamente, você vem trabalhando com educação há tanto tempo e marcou a vida de tantas pessoas, tantas gerações, tem feito isso. Desculpa, hoje você vai ser elogiada. Hoje, sei que você é avessa, mas hoje vai ser elogiada, porque é uma reverência mesmo, uma pessoa que tem dedicado a vida a nos ensinar, isso é tão bonito, né? Anete, fala um pouquinho para quem só te conhece de nome, para quem esbarrou com você na vida há pouco tempo, como é que é a sua história, onde você nasceu, como é que você foi parar em Nova Friburgo? Eu sou francesa, nasci na França, no interior da França, e depois eu fui estudar em Paris. Eu estudei na Sorbonne, fiz letras, estudei inglês, russo, e eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudo no final do meu curso universitário para estudar em Moscou. Um ano eu pretendia ser professora ou intérprete, não sabia bem ainda o que ia ser. E lá eu conheci um brasileiro que também estava fazendo um curso lá na universidade, em Moscou. É uma história assim longa, ele era nordestino, então é a história de uma francesa encontrando um nordestino em Moscou. E depois a gente estudou um ano lá e depois ele voltou para o Brasil, voltei para a França, mas depois eu decidi vir para cá, o coração falou mais alto. E eu cheguei no Rio em 1970, no final do ano 70, e já comecei a trabalhar no ano seguinte, em 1971, na Aliança Francesa do Rio e também na Escola Suíça Brasileira. Essa história ainda tem muitos buracos aí, né? Quer dizer, primeiro dizem que nordestino tem em todo canto do mundo, né? Onde você vai, fala muito isso do cearense, que onde você vai tem um cearense sempre. Mas é curioso realmente conhecer um brasileiro em Moscou. Vocês se comunicavam de que forma? Ele falava francês? A gente se comunicava em russo. Em russo? Né? Era o idioma que a gente estava praticando. Eu já tinha o nível de professora, então eu já estava mais fazendo um treinamento para ser professora. Eu aprendi muita coisa mesmo lá nessa universidade de preparação para professora de russo. De russo. Que, aliás, é um sonho que eu tinha de aprender russo contigo, né? Eu acho que... o seu irmão aprendeu. Meu irmão aprendeu russo, né? E a gente tem essa... Eu já falei com vários alunos da Aliança que a gente quer fazer um abaixo-assinado para você dar uma olhada de... Já me pediram muitas vezes. Abrir uma turma de russo que... Tenho certeza que não só eu, mas muitas pessoas que estão vendo o programa gostariam de ter essa oportunidade. E aí você começou a aprender o português também? Como é que foi? Aprendi o português quando eu cheguei. Eu cheguei em dezembro e tinha 2 meses, mais ou menos, porque eu estava pretendendo trabalhar.
E eu comecei a aprender sozinha em casa, com jornais e com... Isso ainda na França? Não, aqui no Brasil. Aqui no quando Brasil. eu cheguei em dezembro, aí o meu marido trabalhava o dia todo e eu comecei a aprender através de 3 coisas principais: jornal e depois as histórias em quadrinhos, que é importante para saber a língua falada, e o Jorge Amado, as obras do Jorge Amado. Aí eu estudava em casa sozinha e aprendi bastante rápido. Eu já tinha facilidade, acho, para línguas. E depois eu comecei a trabalhar e fui aprendendo português assim no... Você já veio casado, então veio para casar? Não, eu casei aqui no Brasil, mas... Mas por que o Rio de Janeiro? Por que não o Nordeste? Porque meu marido trabalhava no Banco do Brasil, trabalhava no Rio de Janeiro. E como é que esse caminho, essa rota, como é que subiu a serra? Como é que foi isso? Então, para subir a serra foi assim uma coincidência, né? Eu já estava na Escola Suíça Brasileira, então já tinha, vamos dizer, contatos, né, com suíços já. E quando foi em 1978, um pouco antes, eu estava já pretendendo sair do Rio. Meu marido e eu queríamos morar no campo, morar numa cidade pequena e no campo. A gente queria criar animais, plantar. Nós dois tínhamos esse sonho. Meus filhos nasceram já no Rio e foi essa coincidência. Uma vez eu estava lá no escritório do diretor do Rio, da Aliança Francesa, o diretor-geral, e ele falou: tem uma carta aqui que veio pelo consulado que está pedindo que um professor vá em Nova Friburgo, uma cidade onde recomeçaram os laços, né, com a Suíça, com os descendentes dos colonos suíços, e eles estão precisando de um professor. Quem escreveu essa carta foi o seu Benício Valadares, e o instigador, vamos dizer, era o Arius Benden de Melo. E, no caso, era o que a gente queria, sair do Rio e continuar nosso trabalho. Meu marido pediu a transferência e eu fui acolhida no Colégio Seixas primeiro, para começar as primeiras aulas. Para também convencer o diretor-geral das Alianças Francesas a vir como representante da Aliança Francesa, porque eu não queria quebrar o laço. Eu já trabalhava há 8 anos lá na Aliança Francesa do Rio. Então, eu expliquei: vamos fazer uma aliança lá na montanha. E eles aceitaram e eu comecei, dependendo do Rio, continuando dependendo do Rio, e comecei a dar as aulas em 1978. Botou a bola de neve para rodar, né? E talvez não imaginasse o quanto isso ia mudar a vida toda e ia, assim, me proporcionar tanta felicidade e tantas realizações. Anete, você é uma pessoa, obviamente, que gosta de trabalhar e não gosta de aparecer, né? Gosta de agir e não gosta de falar. Mas você para olhar para trás e ver tudo o que aconteceu, assim, porque a sua vida acabou sendo, nasceu no interior da França, né? Foi para Moscou conhecer o seu grande amor, que te trouxe para o Rio de Janeiro, veio parar em Friburgo. Parecia que sua história já estava mais ou menos escrita e encaminhada, e de repente começa uma história nova. E você acabou mudando a história de Nova Friburgo, você como outras grandes mulheres, tá? A gente no programa passado, que entrevistamos aqui a Vanessa Melnichenko, aluna da Aliança, ela estava falando de como a vida dela foi alterada a partir do trabalho de Martin Nicolin, de reaproximação de Friburgo, de Nova Friburgo com Friburgo, na Suíça, e vejo que a sua vida e a nossa também tem uma ligação com isso. Mas a gente homenageou aqui outras grandes educadoras, como Madre Cosmeli, por exemplo, que nos deixou há pouco tempo e que tem um legado enorme também, mulheres que realmente mudaram a história de Nova Friburgo pela educação. E eu, sem nenhum favor, te coloco nesse mesmo patamar de uma pessoa que, para mim, é emocionante. Para mim é emocionante estar te entrevistando, apesar de te conhecer há tão pouco tempo e de forma tão superficial, mas pelo respeito que tem pelo seu legado, que é realmente um legado de transformação da cidade. Então, eu imagino assim, deve ser muito gostoso olhar para trás, muito satisfatório, e ver que com trabalho honesto, com amor, com dedicação, uma cidade que você não sabia nem que existia, você foi acabar
se tornando patrimônio. Você hoje é um patrimônio de Nova Friburgo. Nossa Senhora, é um patrimônio, muita coisa, uma palavra muito grande. Mas eu acho que isso não sou eu, né? Não sou eu. Claro que toda uma equipe. Nós começamos em 78, a Marie-Claude Reis, né? Marie-Claude ainda está na Aliança, ela é presidente da associação, porque a Aliança é uma associação. Sim. E essa associação é formada de muitas pessoas que fizeram essa história também. A Ana Eliani começou também lá, eu formei ela bem no início, e ela começou, um saudoso professor Rogério Marciano, que foi também muito importante, e tantos outros que foram se formando aos poucos, como meus alunos. Então, não sou eu, né? Toda essa família que foi se criando, todas essas equipes. E você falou da Madre Cosmélia, ela me recebeu com o irmão Selma lá na faculdade, depois do Colégio Cefel. A gente ficou 8 anos na faculdade, depois fomos achar outros lugares, né, outros caminhos, né, para continuar a aliança, né, sempre em vários bairros de Nova Friburgo. E a história foi se desenrolando de 40 anos, de fazendo intercâmbios, fazendo jovens, preparando jovens e professores, principalmente, que passaram, muita gente que passou, literatura, história, a língua, a cultura, porque uma coisa muito importante para a gente é justamente participar da cultura. É muito mais do que ensinar o idioma, né? É apresentar o país, não só o país, né? Todos os países de língua francesa, né? Enfim, eu estou experimentando isso, eu sou aluno atualmente da Aliança, está sendo uma terapia para mim, uma alegria muito grande estar aprendendo francês nessa fase dos 40 anos. Eu perdi a chance de aprender criança, né? E estou fazendo por vontade própria agora, e está sendo muito... Posso dar testemunho do quão familiar é aquilo. E eu tenho amigos que são professores de Aliança Francesa em outras cidades, né? E sei que aqui é diferente, né? O que é diferente justamente a maneira da gente tratar as pessoas e receber as pessoas. A gente recebe pessoas primeiro de todas as categorias sociais, a gente tem uma mensalidade que permanece acessível, temos muitas bolsas também de estudos para quem não pode. E, então, essa aí também abre muito, assim, abertura assim, que permite que todo mundo se acha lá na Aliança. E todas as pessoas também que vão conhecer outras culturas, porque não é só a cultura francesa, é a cultura brasileira também que a gente divulga, a gente sempre divide isso. Tem uma palavra em francês que é partager, que é compartilhar, dividir. Então, nossos alunos, quando vão no intercâmbio, eles dividem lá com as famílias, eles vão em casa de família. Então, essa aqui que é a diferença, eu acho, da nossa aliança, da Aliança Francesa de Nova Friburgo. É muito acessível, a preocupação com a missão é patente, todo mundo percebe isso. Não é um ambiente que está visando enriquecimento. Não, né? Ou visa, mas o enriquecimento de outra forma, né? Enriquecimento cultural, enriquecimento de dividir conhecimento, de formar pessoas, realizações, né? Imagino quantas pessoas, Anete, não passaram por lá e saíram dali com uma profissão, ou que saíram, de repente, em condição de ter um emprego melhor por falar francês, ou de fazer turismo, porque tantas pessoas foram viajar pela primeira vez pela Aliança Francesa. Não é só a aula de francês, né? Isso também é um perfil muito forte da Aliança de Friburgo. Vocês estão o tempo todo organizando viagens, e viagens com todo o suporte, com todo o amparo. Eu posso falar mais do que você, de repente, mas sei que muitas pessoas não tinham condições de fazer essas viagens, e vocês conseguem. Então... a gente ajuda realmente os jovens que não têm condições, mas o que é muito importante mesmo é dar uma outra perspectiva na vida. A gente sabe que o país está passando muito crise, não é só de hoje, e muita dificuldade nessa área de educação, de cultura. E a gente dá essa oportunidade de se abrir para o mundo e fazer uma trajetória diferente, sempre ligado com a atenção para o outro, com o conhecimento dos outros e das outras culturas. Os nossos alunos
muitas vezes foram fazer um intercâmbio, alguns se formaram como professores, outros, graças ao intercâmbio e a língua francesa, foram para o mundo. Tem gente no Canadá, tem gente no Japão, tem gente, muitos na França, que fizeram a sua vida lá ou que de vez em quando voltam e passam os seus conhecimentos. Até quando eles voltam, eles até ensinam, mesmo pouco tempo, eles voltam a ensinar ou voltam a participar das nossas atividades. Então, tem gente, assim, um pouco em todo canto do planeta. Anete, como disse, é um programa muito curto para tanta história, né? A gente tem uns 2 blocos de 15 minutos, passa mais rápido do que parece. Eu vou chamar o nosso primeiro e único intervalo aqui, que é rapidinho, e espero que vocês de casa estejam curtindo tanto quanto eu o privilégio de ouvir essa pessoa que vem me dedicando a vida à educação e que fez tanto por Nova Friburgo, que merece realmente nossa gratidão. A gente já volta rapidinho. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Bom, amigos de casa, estamos de volta. Eu disse que era rapidinho, né, para o nosso segundo e último bloco. Infelizmente, o último bloco hoje recebendo a professora Anete, da Aliança Francesa, essa grande educadora que tem feito tanto para o Nova Friburgo ao longo dos últimos 40 anos e no Brasil quase 50. Anete, a Aliança, além de tudo que a gente está falando, né, é tão grande a Aliança de Friburgo, ela cresceu, ela tomou vida própria, né? Começou com essa tua aventura, de certa forma, de vir para cá, uma cidade que não conhecia, em busca de... Espero que você tenha encontrado o que buscava, Anete, porque a gente vê hoje em dia, não dá para comparar a qualidade de vida da França com a do Brasil, né? E você dedicou sua vida a esse país que não conhecia, abriu mão do convívio com a família que deixou lá na França. Espero que você tenha noção do quanto a cidade é grata, do quanto os alunos são gratos, de que sua missão valeu a pena e o teu sacrifício pessoal valeu a pena, de vir para um país que não conhecia. Espero realmente que você durma com essa certeza de que valeu a pena e está valendo a pena. Mas tem muitas coisas, Anete. A Aliança Francesa de Friburgo, ela tem tantos braços. Um deles são os corais, que tem vários corais. Tem inclusive... Bom, fala você, explica você. Corais, o nosso coral, primeiro, dos adultos, né? Ele nasceu da minha aula. Na minha aula, numa aula de conversação, com senhores, várias pessoas, e elas cantavam, a gente cantava muito na sala de aula, né? A música é muito importante para trabalhar a língua, é muito importante, ela abre muito assim a cabeça das pessoas, as letras das músicas francesas são importantes. Então, a gente cantava muito e elas as alunas decidiram fundar o primeiro coral em 2001. Então, era realmente uma realização que foi muito importante para elas, para a gente, para a cidade. Elas representam muita gente, elas são uma vitrine da nossa aliança. E 4 anos atrás foi assim uma iniciativa até que partiu do coral, né, adulto, de criar um coral infanto-juvenil. Então nós começamos, o nosso maestro Alfredo, né, começou com 45 crianças das escolas públicas. Foram em várias escolas com a psicóloga, a pedagoga, e eles viram assim, as crianças que estavam interessadas em fazer música e entrar no coral. Então criamos esse coral, e esse coral é muito importante para a gente evidentemente ajuda. Eles estudam francês gratuitamente também. Ah, sim? De escolas públicas de Friburgo? São de escolas públicas, a maioria, e foi assim uma coisa muito, muito importante para eles, muitas vezes de famílias
né, que tem mais carentes, né? mais dificuldades, né, da vida, das crises, dessas coisas, nesse contexto. Então, foi muito importante isso. E eu acho que esse aqui é uma grande... Um legado, né? Um grande legado. Né? A gente tem outros projetos, a gente está com um projeto também com essas crianças do coral e outras crianças que estudam na Aliança, de trabalhar com os direitos humanos. A gente está fazendo um projeto que são desenhos das crianças que vão ser depois transcritos num painel de cerâmica e que vai ser colocado no centro de turismo. Então, a gente gosta muito de trabalhar com esses valores também. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque tenho acompanhado essas celebrações dos 40 anos e vi essa parte também dos direitos humanos, que para mim foi até nova, por mais que seja coerente com o trabalho de vocês, mas vamos falar um pouquinho mais dos corais. Então, a iniciativa foi dos próprios alunos, né? Eu já tive a oportunidade de ver essa apresentação algumas vezes. Todo ano tem o lançamento do Festival Varilux, né, de cinema, e geralmente tem uma apresentação ali no Cadima Shopping, do coral, que é realmente muito, muito interessante. E é engraçado, a maior parte são mulheres, né? A maior parte dos alunos, historicamente, da Aliança, são mulheres. Esse é um coral, elas decidiram ser um coral de mulheres. E a própria... o Alfredo, que esqueci a palavra em português. O maestro. Isso, mas são mulheres. Mas o infanto juvenil, não. Eu tenho a impressão que ao longo dos anos a maior parte dos alunos foram mulheres, né? Acho que hoje em dia talvez tenha um pouco mais de... Não, nos alunos da Aliança eu acho que a gente sempre teve bastante também homens. Isso talvez um pouco menos, mas sempre tivemos bastante alunos. E o que eu acho legal de ver a apresentação do coral é a satisfação das pessoas estarem cantando músicas que... As músicas francesas são muito bonitas e fizeram muito sucesso, fazem ainda, mas fizeram muito sucesso anos 60, 70, 80 aqui no Brasil, e você vê a satisfação daquelas pessoas que não precisavam, de repente, estar estudando mais nessa altura, e estão fazendo aquilo pela alegria e cantar uma vitória, cantar em francês, né? Então, é muito bonito de ver. Agora, essas crianças, a gente vinha conversando no caminho sobre a importância de dar chance às pessoas, né, vindo para cá. E eu queria te ouvir um pouco sobre essa resposta, porque são crianças que, de repente, têm a oportunidade de aprender um idioma que hoje em dia não é considerado um idioma obrigatório, mas por isso mesmo acaba sendo um extra, acaba sendo um diferencial. Com certeza, e que sempre dá uma oportunidade depois, mais tarde, eles aproveitam isso, né? E como é a resposta dessas crianças? Como é que é isso? Eles gostam muito, eles vêm, eles treinam sempre na sexta-feira, então eles têm aula de francês, alguns antes, alguns depois do treinamento, do ensaio, né? E eles vêm sempre, eles não faltam. Então, isso mostra que eles gostam muito. Que bom. Essa questão dos direitos humanos, isso imagino que seja uma coisa um pouco característica da Aliança de Friburgo também, ou é um padrão da Aliança em geral? Bom, eu acho que vocês têm uma certa autonomia, refletir, né, sobre os direitos humanos é uma coisa que tem que ser todo mundo, né, todas as alianças devem fazer. Mas a gente entrou nesse projeto, que é um projeto da Unesco, e esse projeto veio do Rio, está sendo feito também em Brasília, está sendo feito em São Paulo, no Rio, com as escolas públicas. É um projeto muito bonito que se chama Escrever os Direitos Humanos nos Muros da Cidade. Isso é voltado também para um projeto internacional. Entendo. E eu entrei nesse projeto porque eu acho muito importante também. Quer dizer, foi uma iniciativa friburguense sua também, né? Respondendo, né, sim, é uma campanha... As pessoas que estão atrás desse aqui, como o Felipe Notombe, uma pessoa incrível. Você, Anete, tinha alguma ideia quando estava estudando na França, na Sorbonne, ou depois estudando em Moscou? O chamado para ser educadora já era forte assim em você? Acho que isso aqui é uma coisa que eu venho desde pequeno. Meus avós, né, foram professores. Minha avó foi assim, numa época que as mulheres começaram a ensinar nas escolas públicas na França, foi assim muito... E ela contava muito a história dela, e eu tenho ainda os cadernos que de escola, de professora dela, eu tenho ainda. Então, eu acho que eu sempre gostei muito de passar. Talvez, não sei se eu ia ser professor, não ia ser professora, mas eu sempre gostei de transmitir, de dividir, de comunicar,
eu não sei, são as palavras assim, que são muito importantes, né? De não guardar conhecimento para si, de sempre procurar também dividir os conhecimentos dos outros. É isso aí que eu sempre gostei de fazer. Anete, a gente está celebrando em setembro, mas na verdade começou um pouco antes, né? Começou em fevereiro de 78. Fevereiro de 78, as aulas começaram. Quando você começou a dar aula no CEFEL, já era em nome da Aliança Francesa? Já, eu representava a Aliança Francesa. A gente só fundou a associação em 1994, mas era uma antena, vamos dizer, da Aliança do Rio. Entendo, quer dizer, já era um braço, a Aliança Francesa. Era um braço da Aliança Francesa em Friburgo, que depois se tornou uma sede própria, né? Isso. Que ficou não, muito própria não, não é sede própria, não. Própria não, é a Associação de Cultura sim. Franco-Brasileira, porque né, a nossa... Uma entidade própria, que desculpa. Isso, né? entidade própria. Que ficou muitos anos também ali na Avenida, né? Sim. E agora está estabelecida. Ali no final da Montelíbano. Final da Montelíbano, né? Você vê de longe que a gente até reformou a fachada agora. Reformou, né? Então está visível ali no final da Montelíbano. Assim, hoje em dia é um patrimônio da cidade, né? Está bem estabelecido no local. Já tem quantos anos que está ali, Anete? Ali a gente está desde 2000, acho que 2001. 2001, né? E, enfim, é um endereço obrigatório para quem vem da Suíça, né? Sempre tem muitas pessoas vindo para cá. Como é que funciona a questão dos intercâmbios? Vocês também facilitam esse tipo de experiência? Nós fazemos intercâmbio desde 1998, que a gente começou os intercâmbios com a França e com a Suíça. Primeiro com a Suíça, são com escolas. Os nossos alunos vão na escola lá, são recebidos em casa de famílias, em geral em um mês, e depois a gente também recebe aqui os alunos que vêm de 3 escolas da França e de uma escola em Fribourg, na Suíça. Esse programa também é um programa da Aliança em geral, ou foi um programa que foi aberto aqui? Porque a questão da Suíça... Não, é uma coisa que a gente... Assim, foi uma iniciativa nossa, né, de fazer intercâmbios. As outras alianças normalmente não fazem, algumas estão começando, mas de uma maneira mais, assim, com agência ou com... Mas a gente faz diretamente e é uma coisa que funciona muito bem, que deu muitas oportunidades. Isso deve ser muito gostoso também, né? Assim, você vê tantos jovens que pela primeira vez cruzam o Atlântico. É muito gostoso, muito gostoso. Eu gosto muito de acompanhar. Eu acompanhei agora em junho, né, o último intercâmbio, fui na Suíça, fui em Friburgo. Isso. E é uma experiência incrível de acompanhar esses jovens, de ver como que eles mudam depois desse intercâmbio. Você vai todo ano à França? Não vou todo ano, não, mas eu procuro ir de vez em quando, ou acompanhando, ou em viagem cultural também, com os adultos também, que a gente faz. Anete, eu não sei mais o que... A programação nossa vai ser muito importante. Eu acho que todo mundo vai ter oportunidade de ver nossa história na fundação. Esse mês está tendo muitas atividades, né? A gente está aberta a exposição. A exposição de quinta a domingo, de 10 às 17 horas. Lá tem toda a nossa história, todas as nossas atividades que estão Fundação Dom João VI. Na Fundação Dom João VI. Temos também, né, uma exposição que vai começar depois de amanhã, na sexta-feira, vai ser inaugurada às 19h30, lá na Aliança mesmo, com as obras da Madalena Bento de Melo, que foi nossa aluna também, uma das primeiras alunas. E temos principalmente uma apresentação de música francesa lá no Teatro Municipal, no dia 15 de setembro, às 19 horas, e os nossos 2 corais vão cantar. E vai ter uma cantora francesa, Valérie Lu, que vai ser muito importante, entrada franca para toda a população ir lá. A gente está aguardando vocês. Eu acho que é o momento da cidade realmente abraçar a aliança, o legado da aliança, curtir, mergulhar nessa história, que é uma história que se confunde com a da nossa cidade, né? O programa Ainda ao Ar, imagino que já tenha acontecido esses eventos, mas eu naturalmente vou divulgar no minha coluna do Jornal Voz da Serra. E convido todos a verem a exposição,
acompanharem, até pela própria coluna no jornal, eu vou dando a programação de todos os eventos, é um mês que está sendo festivo, ainda que os 40 anos de fato tenham acontecido em fevereiro, setembro está sendo um mês de festividade, e eu estou realmente assim, foi um programa que, certamente quem está em casa percebeu a minha emoção, de estar diante de uma pessoa, porque eu tenho muita gratidão a professores, sabe, Anete? É muito bonito ver pessoas que entram no mercado do trabalho não pensando só em sobreviver, não pensando só em pagar as contas, mas em deixar um legado, em fazer algo mais. Isso para mim é muito inspirador. E eu amo muito essa cidade. Nasci aqui, tive a oportunidade de morar fora e voltei por opção própria. Então, quando eu vejo alguém fazer tanto pela minha cidade, uma cidade que eu amo, é como se estivesse fazendo por alguém da família. Então, eu fico muito emocionado, muito grato. Agradeço muito a você por ter aceitado o nosso convite de vir aqui contar um pouco dessa história para a gente. E, sobretudo, agradeço por tudo que você tem feito por Nova Friburgo, por essas crianças, Anete. Nós vamos passar e o seu nome vai continuar sendo lembrado por muito tempo. O seu trabalho vai ser inesquecível daqui a 100 anos. Quando falamos dos 300 anos de Friburgo, vão lembrar com certeza do legado que não só você, mas dessas pessoas que fizeram da Aliança de Friburgo uma aliança tão especial. A Aliança Francesa é uma organização muito especial, mas a Aliança Francesa de Friburgo consegue ser diferente, consegue ser mais familiar, acessível. Então, eu queria te dizer em nome de toda a cidade, merci beaucoup, Anete, merci beaucoup. Espero que vocês tenham gostado tanto. Se quiser se despedir do pessoal de casa ou mandar algum recado, o espaço é seu. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos. Eu espero que todos venham conhecer um pouquinho da nossa aliança, da nossa equipe de professores, das nossas atividades. Sejam bem-vindos. Soyez bienvenus. Anete, palmas para a Aliança Francesa. Obrigado, queridos. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.